1 João capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 12. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu tomo a liberdade de pegar um pouquinho de água. E lá diz o seguinte: queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós, mandando o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco, e o seu amor enche completamente o nosso coração. Quando a Rosinete fez a introdução, eu fiquei pensando, nem preciso falar mais nada, né? Está tudo falado, está tudo certo, e o texto aqui por si só também não precisaria ser falado nada, né? Mas se a gente olha para trás e lembra que João era o filho do trovão, como eu já preguei na penúltima vez, né? Ele foi transformado num discípulo amado de Jesus. Então, olha a diferença de quem ele era para quem ele se tornou, né? E a característica de João vai falar sobre o amor. Você vai notar isso sempre de novo. João, a característica principal dele, ele fala sobre o amor. E no texto que a gente acaba de ler, mais uma vez, ele vai falar sobre o amor, né? A gente vê esse mandamento de amar uns aos outros já lá atrás, em Levítico, no capítulo 19, onde a gente lê: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas parece que aqui João traz um novo caminho de como devemos amar, ou seja, como Jesus nos amou, dizendo: assim como eu vos amei, deveis também amar uns aos outros. O que torna esse amor novo, na verdade, é que ele é a chegada da glória do Senhor, ou seja, o nascimento de Jesus, a luz do mundo. João está dizendo, né, que o amor ao próximo é uma atitude que precisa estar evidente para aqueles que dizem ter nascido de novo. A Rose diz ter nascido de novo, ter recebido Jesus no seu coração. A atitude precisa estar evidente. Na forma de ela agir, de ela proceder, eu preciso ver Jesus. Eu preciso ver esse amor de Jesus. E só aqui no livro de João é a terceira vez que ele vai falar sobre o amor. Aí você se pergunta: puxa vida, será que João não tem outro assunto? E vai repetir, porque acabou o assunto dele, ele só sabe falar sobre isso? Não é isso, na verdade, né? Se a gente lê 1 João capítulo 2, ele primeiro apresenta o amor pelos irmãos como prova de comunhão com Deus. Lá, em 1 João capítulo 2, ele fala disso. Então, é uma questão de luz ou trevas. Ele diz lá: quem diz que está na luz e odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz. Então, lá em 1 João capítulo 2, ele vai falar do amor pelos irmãos, de uns com os outros, como prova de amor a Deus, de comunhão a Deus. Em 1 João 3, ele vai apresentar o amor pelos irmãos como prova de filiação. Então ele vai dar lá como exemplo, em 1 João 3, ele cita Caim, que pertencia ao maligno. Pertencia tanto ao maligno que matou o seu irmão Abel. E por que ele fez isso? Porque ele era mau. Então é uma questão aqui de, na verdade, luz. É uma verdade de luz ou trevas, né? 1 João 4, o cerne que a gente viu aqui é o amor, que é tão importante na vida real, né? É parâmetro válido para comunhão e filiação, porque Deus é amor. O amor, ele faz parte da natureza de Deus. E quem se encontra em união com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, compartilha dessa natureza. Eu não posso
olhar o irmão Eliseu de forma diferente, senão amor, porque ele compartilha da natureza de Deus, e Deus é amor. Então, no próprio Evangelho de João, capítulo 15, João mesmo escreve: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Então, como nós podemos amar assim? Copiando exatamente o que Jesus fez, só isso? Não, a minha vida precisa estar conectada. Se Jesus é a videira, eu sou o quê da videira? Os ramos. Então, se nele permanecemos, nós vamos dar o quê? Fruto. Tenho lá o tronco da goiabeira, tenho os galhos saindo, o que eu espero daquele galho? Que ele dê frutos, não é verdade? Se Jesus é a videira, eu sou o ramo, estou conectada nele, o que ele espera de mim? Que eu dê frutos, né? E a razão do amor que temos uns pelos outros mostra que nós somos discípulos de Jesus, que estamos enxertados nele, e ele é amor. Por nós mesmos a gente não consegue manifestar esse amor por muito tempo, né? Se a gente não tem esse amor de Jesus, tão facilmente eu posso me irritar, né? Com alguém. Eu preciso estar enxertada nesse amor de Jesus. Aqui em 1 João 4, por 3 vezes, João incentiva a gente a amar um ao outro, no versículo 7, 11 e 12. E João apoia essas admoestações dele em fatos fundamentais acerca de Deus. Primeiro ele diz que aquilo que Deus é. E o que Deus é? Deus é amor. E o versículo 7 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Muitos acreditam que conhecem a Deus apenas lendo bem a palavra. Ah, eu conheço a Deus, preciso conhecer Ele bem, então eu vou ler bastante a palavra. Claro, a Bíblia nos foi deixada para conhecermos Deus, seu caráter, o que Ele é e deixa de ser. Porque é nela que Deus se revela de quem Ele de fato é. Mas, se eu ler a palavra apenas com o meu conhecimento mental, não vai ter aquele efeito. É necessário que exista amor. Então, ainda que alguém tenha um conhecimento, né? Eu lembro do Dr. Antônio, meu chefe. Ele conhecia a Bíblia de ponta a ponta. Ele não era servo de Deus. O meu avô, ateu, conhecia a Bíblia de ponta a ponta. Mas e daí? Não existia nada além disso, porque ele não conhecia a Deus, não era acompanhado pelo amor. Então, quando minha avó ia à igreja, ele dizia assim: oh, tá aqui que peixe esta vida luz. Lá vai a irmã de oração de novo. Ele caçoava dela. Aquela avó, que na época que não conhecia Jesus, revidava, a partir do momento que ele se converteu a Jesus e passou a segui-lo, meu avô podia falar muita coisa. Ela simplesmente ia com as amigas dela à igreja, orar, falar com Deus. Aquelas provocações já não irritavam mais ela, porque ela estava firmada, enraizada naquele amor de Deus pela vida dela. Às vezes nós dizemos assim: ele conhece a Deus só aqui, mas ainda não chegou aqui. Você já ouviu isso? Nossa, conhece de capa a capa, mas não transformou nada aqui dentro. Então conhece na razão. Meu chefe muitas vezes me dizia: não é ali que está escrito assim, assim, assim? Ah, esqueceu, né? Olha, eu estou de olho em ti. Eu disse: eu não esqueci, mas eu também não vou discutir contigo sobre isso, né? Por quê? Porque não adiantava, era intelectual, conhecia só na razão, não havia criado raízes em seu coração. E a Bíblia, em 1 Coríntios, nos diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.
ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Será que ele está dizendo que eu ter os meus dons para servir ao Senhor não são importantes? Não é isso aqui a questão. Não é nada disso. Não é ruim eu ter os dons que Deus me deu. Mas sim, se eu usar esses dons sem amor, de nada adianta. O que adianta isso? Não tem proveito. Então, mesmo que eu entenda toda a Bíblia, que eu seja um especialista nela, se eu não tiver amor, eu não serei nada. Por quê? Porque se eu não amar, eu ainda sou um ignorante para Deus. Porque Deus é amor. Então, enquanto eu não aprender isso, aos olhos de Deus eu sou ignorante. Porque Ele é amor. Então, o conhecimento não é ruim. Mas quando ele não está acompanhado pelo amor, ele não resultará em um conhecimento de Deus, e sim um inchamento, né? Eu conheço, eu sou um expert. Eu lembro que há muitos anos atrás, um jovem entrando na fase adulta, 16 anos, né? Nós estávamos no estudo bíblico e a gente conversava, né? O pastor liderava, mas a gente conversava. E eu lembro que papai deu uma opinião sobre aquele texto, e aquele jovem recém entrando na vida da juventude disse assim: seu Zique, mas não é nada disso, largou-lhe, né? E eu disse para ele assim, que o meu sangue não, né, de Pedro não é muito fácil, né? E eu lembro que na época eu disse assim: tenha respeito. Ele é mais velho que você em primeiro lugar. Aquele jovem conhecia a palavra sim, porque ele ama a leitura. Ele ama a leitura. Mas ele conhecia só aqui, ele não tinha chegado aqui ainda. Então, ele estava sendo orgulhoso, porque ele estava falando sobre o assunto que ele tinha um pleno entendimento naquele momento. Mas ele não tinha amor no trato com o mais velho, com o irmão que estava sentado do lado dele. De nada adianta. Pessoas que conhecem menos e amam mais conhecerão Deus melhor do que eu, muitas vezes, com todo o conhecimento que eu possa ter. E a irmã Gerda era um exemplo disso. Nossa, aquela fé genuína que Jesus disse: se você não tiver essa fé que essa criança tem, né? Aquela coisa inocente, genuína. Nossa, aquilo era tão verdadeiro. Aquele amor dela por Jesus era tão verdadeiro. E ela almejava tanto o céu. E quando o filho dela, na terça-feira, ainda foi visitá-la no hospital, ela ainda abriu o olho e disse assim: agora chegou a minha vez. Agora eu posso ir. Essa fé genuína, essa certeza, esse amor por Jesus era uma característica da vida dela. 1 Coríntios capítulo 8 diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Com base nisso que eu acabei de falar, né? Às vezes você sabe aqui, você fica inchado, eu conheço, né? Eu posso fazer um grande debate sobre isso. A própria palavra diz que a ciência, a sabedoria incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda que não sabe, como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E o versículo 8 desse capítulo nos diz: quem não ama, não é conhecido, porque Deus é amor. E é exatamente o que o versículo 3 de 1 Coríntios acabou de dizer: se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 João capítulo 4, quase no final desse capítulo que a gente leu no início, João escreve assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. A Rosinete disse que quando ela lê alguma coisa, que ela fica refletindo sobre aquilo. E foi o que aconteceu comigo essa semana. E a minha pergunta para mim mesma foi durante essa semana: será que eu amo tão genuinamente como esse versículo está me pedindo? Será que lá no fundo, às vezes, eu não tenho ranço do meu irmão? Isso me pegou muito essa semana. Porque podemos dizer resumidamente que o amor de uns pelos outros é um pré-requisito para amar a Deus. E um pré-requisito para ser conhecido por Deus.
Se eu não amo a Cláudia, eu também não sou conhecida por Deus. É um pré-requisito. O Eliseu vai procurar um trabalho. O pré-requisito é que ele tenha experiência de pelo menos 1 ano. Ah, não, eu não tenho, mas eu vou lá mesmo assim. Tinha um pré-requisito, não tinha? A vaga não vai ser dele. O pré-requisito aqui é que eu ame para ser conhecido por Deus. E o amor, ele é uma força tão transformadora, ele rompe barreiras. Então, ele rompe, né, culturas, origens, ele sara feridas. Amar uns aos outros não é tarefa fácil, porque a nossa natureza humana, né, ela é falha e muitas vezes dependemos muito do Espírito Santo para demonstrar esse amor para com o nosso próximo. Mas à medida que a gente vai se rendendo a Deus, permitindo que esse amor dele flua através de nós, nós somos capazes de amar uns aos outros de maneira genuína. Eu tive um pai muito severo e um pai distante. Era um pai que trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite. Numa fundição durante o dia e como professor de desenho técnico à noite. Então nós não víamos o nosso pai. E quando ele não estava mais lecionando, ele chegava às 7 da noite e a minha mãe era muito categórica. Ajuntem tudo, não deixem nada rolando. Você sabe que o pai de vocês chega bravo. Bravo por cansaço, por dor de estômago, por dor de cabeça sem fim. E à medida que a gente foi crescendo e a palavra de Deus foi falando ao meu coração, já na época depois da fase bem adulta, né? Minha mãe já era falecida e eu fiquei me perguntando como eu posso demonstrar amor pelo meu pai? Como eu posso curar feridas dentro de mim, causadas talvez pelo mau humor dele, pela rigidez dele tantas vezes? E eu comecei a orar: Deus, me ajuda a demonstrar amor pela vida do meu pai. Eu amo ele, mas eu não sei demonstrar isso. E nós, os alemães, né, a gente é meio, nada de muito abraço, né, assim, a gente é meio arisco, né? Parece que dar um abraço é abrir a guarda, né? É dizer assim, ó, né? Não. E eu comecei, e eu vou dizer que foi uma coisa muito difícil. Papai vivia no escritório lendo, na época de aposentado, depois, e eu ia até ele, dava a mão, dizia boa noite, e dava um beijo no rosto dele. Eu vou dizer a você que nas primeiras semanas, nos primeiros meses, parece que alguém estava me quebrando assim, sabe? Parece que era a coisa mais falsa que eu estava fazendo, porque não fluía da forma como deveria. Não era algo espontâneo, mas era algo que eu queria tanto. Mas quando o Espírito Santo vai trabalhando, e você nota que aquele coração que não era receptivo no início, sabe? Quando eu via meu pai dar um abraço em alguém, na minha mãe, assim por diante, quando ele ia viajar. Aí eu dava um abraço na minha mãe, fica bem, e ele ia. E da mesma forma conosco, senão não existiam abraços. Era coisa rara. Era como aquele doce que só era servido no domingo, depois do almoço. Mas aquilo fazia tão bem depois. Ver meu pai esperando pelo boa noite e sendo recíproco depois naquele beijo. Que coisa gostosa. Isso é amar. Às vezes não vem naturalmente. Você precisa pedir que o Espírito Santo te ajude a amar o teu próximo. Aquele que te é mais difícil, né? Outra coisa que João fala aqui, primeiro em quem Deus é, que Deus é amor. Nos versículos 9 e 11 ele vai dizer o que Deus fez. O que Deus fez por mim e por você? Ele enviou seu Filho. E você irá perceber que o verdadeiro amor, ele não é estático. O verdadeiro amor não é indiferente. Eu amo Antônio, você vai me ver saindo de mão dada com ele, vai achar isso estranho. Mas eu amo ele. O amor não é estático. O amor, ele não é indiferente. Você precisa demonstrar que você ama. Então, Deus não transmitiu o seu amor a nós apenas aqui através da palavra. Ele não disse só, Eliseu, eu te amo. Ele demonstrou, Eliseu, eu te amo tanto. Eu dei o meu filho por você.
E Deus demonstra esse amor por nós não só através de Jesus. A primeira demonstração, Ele preparou toda a natureza, desde o Éden. Tinha comunhão com Adão. Todo final de tarde Ele chegava para Adão para eles conversarem. Olha que coisa maravilhosa. Se hoje nós dizemos que o mundo que nós vivemos é maravilhoso, ele é maravilhoso. Se você olhar ao redor da natureza, né? O silêncio, o rio. Eu mesma, como vivi 30 anos dentro do hospital, o Antônio já deve estar quase cansado de me ouvir. Olha que jardim maravilhoso. Olha que árvore bem florida. Olha essa rosa. Eu não tinha tempo para contemplar isso. Eu saía às 6 da manhã, chegava às 6 da tarde, 7 da noite, eu não queria ver mais nada. Eu entrava assim dentro de casa. Papai já tinha café na mesa, na época que a Antônio e eu não éramos casados ainda, eu comia, fazia alguma coisa em cama. A natureza é linda. E Deus a fez perfeita. O que deteriorou isso? O pecado. Em segundo, a gente vai notar a maneira como Deus amou a humanidade, se você nota o amor dele tratar a nação dele de Israel. Deus escolhe Israel como a menina dos seus olhos. Não é uma grande nação. Pelo contrário, é uma pequena nação, um pequeno povo. Era o menor de todos os povos. Mas ele amava esse pequeno povo. E com a mão poderosa você vê Deus agindo na vida desse povo, tirando-os, libertando-os do Egito. E Deus expressa o seu amor ao enviar seu Filho. Romanos 5, mas Deus prova o seu amor, seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não disse assim, olha Milda, se tu melhorar, eu vou mandar Jesus para morrer por você. Ele não falou isso. Ele não esperou nada de nós, ele simplesmente mandou. Né? Então, a morte de Jesus, ela não foi um acidente, ela foi um compromisso marcado. Por você e por mim. E aconteceu para que a gente vivesse, né? E para que Ele fosse a oferta por nossos pecados. Então, não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou primeiro. E demonstrou isso através da natureza, através do cuidado com o seu povo e através do seu Filho Jesus. A cruz é um retrato perfeito, o sinal duradouro do amor de Deus voltado para o mundo. E João nos convida, né, a olharmos para esse amor e a nos amarmos mutuamente. Ao permanecermos em Deus, Ele permanece em nós, nos acompanha e nos aperfeiçoa nesse amor. Nós não somos perfeitos no amor. Eu estou longe de ser perfeita nesse amor. Mas Deus quer aperfeiçoar isso em nós. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele deixa um exemplo muito grande, o maior servindo o menor. Quando amamos, nós mostramos ao mundo que somos filhos e que Ele vive em nós. Sabe, muitas vezes a gente vê o amor das pessoas se resumindo aqui, a convivência dentro da igreja ou ali no pátio. Como é no dia a dia? Como é com o nosso vizinho? Eu amo meu vizinho? Troco ofensas com ele? Resmungo dele? Reclamo porque a cerca viva dele cresceu por cima do meu muro? Eu de vez em quando estou reclamando com o Antônio, puxa vida, aquele bambuzinho lá, está cada vez mais para o lado de cá, que vontade de fazer crack com a tesoura, né? A sorte minha é que a esposa do fulano também quer que ele faça crack e ele não faz. Então, pelo menos nesse lado, ela está do meu lado. Mas eu não vou criar encrenca com ele por causa disso. Será que eu deveria criar encrenca com meu vizinho porque o gato dele entra na minha sala e faz cocô no meu tapete? Preciso demonstrar o meu amor para com o meu vizinho. O meu vizinho precisa conhecer Jesus. Se eu reclamar dessas pequenas coisas, ele não vai conhecer Jesus. Não são as minhas palavras que vão mudá-lo, são as minhas atitudes que vão mudá-lo. Então, é fácil amar uma pessoa amável? Claro que é muito fácil. Agora, amo um resmungão, amo um chato, amo um vizinho sem noção. É fácil? A Rose está regalando os olhos ali.
É fácil amar alguém na cozinha que não gosta de esfregar a panela? Que passa um paninho e no dia seguinte tem que cozinhar na mesma panela? É horrível, não é? Então, amar uma pessoa que nem sempre é amada, que às vezes é seca, grosseira, que não trata bem, que é difícil. E o texto de hoje nos chama a atenção exatamente para isso. Que somente é capaz de amar o próximo a pessoa em cuja existência aconteceu uma transformação completa, um renascimento a partir de Deus. Aí eu consigo amar. O amor de Deus não depende de nada. Deus me amou do jeito que eu sou, nas mesmas condições, né? Ele não colocou restrições. O amor dele excede ao meu entendimento. Eu, Ingrid, falando de mim agora, eu não sei como Deus me ama e por que Deus me ama. Eu sei quem eu sou. Você não sabe quem eu sou. Ninguém, além de mim, me conhece tão profundamente como eu me conheço. Minhas vontades, meus desejos, meus sonhos mais profundos, minhas raivas, minhas angústias, minhas decepções, só eu conheço. E Deus me amou assim. E eu preciso dizer que eu não compreendo esse amor de Deus por mim, sem restrições, mas louco para me transformar em algo melhor. E é aí que entra o nosso desejo. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E a exortação de nos amarmos uns aos outros, ela é apresentada para nós hoje como um privilégio e não como uma responsabilidade. Não, eu preciso amar o Hilton. Não. Deve ser um privilégio para mim amar o irmão Hilton e não uma responsabilidade. Faz diferença, não faz? Ser como um privilégio. Nós não somos salvos por amar a Cristo, mas sim por crer em Cristo. João 3,16. E por último, o versículo 12 nos diz que Deus permanece em nós. Lembra que Deus é amor? É o que Ele faz. O que Ele fez, enviou o seu Filho. Não, o que Deus é, o que Ele fez e agora o que Deus faz. O que Ele faz? Ele permanece em nós. É isso que Ele faz. Ele deseja viver em nós. Ele não se contenta em dizer que nos ama, nem mesmo em demonstrar esse amor. Ele quer habitar em nós. E se nós voltarmos para Gênesis, lá no início, Deus tinha comunhão direta conosco. O pecado rompeu isso. Hoje Ele quer ter comunhão de novo conosco, através do Espírito Santo que mora em nós. Lembra que lá no passado Ele andou com Noé, com Abraão. A presença dele era vista no templo, no tabernáculo, né? E a glória de Deus hoje quer morar em nós, através do Espírito Santo. Então, 1 Coríntios 6 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte do Pai, e que não sois de vós mesmos? Quando Israel desobedeceu a Deus, a glória de Deus saiu do tabernáculo, saiu do templo. Mas o Espírito Santo continua morando em nós, mesmo quando desobedecemos. Ele se entristece, espera que a gente conserte, mas não sai de nós. Jesus prometeu que o Espírito Santo habitaria sempre conosco. O versículo 12 nos diz que Deus é invisível, que nenhum homem pode vislumbrá-lo, mas Jesus é a imagem do Deus invisível. No passado já, alguns perguntavam: você diz, fala do Pai, como vamos ver o Pai? Ué, Jesus disse: olhe para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Tão simples. De que maneira Deus se revela ao mundo hoje? Através dos seus filhos. Cabe a você e a mim sermos essa revelação de Deus àqueles que nos servem. Os homens não podem ver Deus, mas podem nos ver. E o que eles veem em nós? Um cristão desanimado? Um cristão resmungão? Um cristão infeliz?
Ao permanecermos em Cristo, nós vamos amar uns aos outros. E o nosso amor de uns para com os outros revelará o amor de Deus também. Então, um conhecido pregador inglês chamado Campbell Morgan, ele teve 5 filhos. Todos se tornaram ministros do Evangelho. E um dia, uma pessoa visitava a família e fez uma pergunta meio descabida, né? Perguntou assim: Senhor Morgan, qual dos seus filhos é o melhor pregador? Todos os 5 responderam assim: é a mamãe. Ué? Mamãe já tinha pregado no púlpito? Não, mamãe não tinha pregado no púlpito. Mas a vida da mamãe era um sermão constante sobre o amor de Deus. Então, a família inteira, todos os filhos e o papai responderam: é a mamãe. O melhor pregador dessa casa é a mamãe. Ela vive o amor de Deus. A vida de um cristão que permanece no amor de Deus é um testemunho poderoso de Deus no mundo. Uma jovem obreira, ela encontrou uma mulher abandonada perto da igreja onde ela participava. E ela foi lá, convidou essa mulher que estava sentada lá, disse: vem à igreja comigo, amamos você, oramos por você, podemos ajudar você. E a mulher não se mexeu do lugar. Mas quando aquela obreira se abaixou, beijou aquela mulher no rosto e a tomou em seus braços, aquela mulher se levantou como uma criança pequena e caminhou junto para dentro da igreja. Tempos depois ela recebeu Jesus no seu coração e também falou: você disse que Deus me amava, mas foi só quando você mostrou que Deus me amava é que eu desejei ser salvo. Isso me fez lembrar do meu pai. Papai ia na igreja. Nós éramos da luterana, mas parece que faltava algo, tinha uma sede dentro dele. E eu já estava participando no que supostamente ele dizia que era uma seita, né? Nós, os irmãos menonitas, até conhecer de fato quem somos, né? E aí, quando ele um dia aceitou o convite, e quando o pastor Henrique deu um abraço nele, eu já contei isso para vocês, ali, ele sentiu o amor de Deus. Meu pai nunca me abraçou, mas este homem me abraçou, e eu senti o amor de um pai, eu senti o amor de Deus. E nunca mais ele saiu dali. Aquele abraço transformou a vida do meu pai. Jesus tocava as pessoas. Ele não tinha nojo das pessoas. Ele lavou os pés dos discípulos, chulezentos, sujos, indignos. Jesus tocou no cego, no mudo, no coxo. Jesus falou com a samaritana. Não são coisas que pegam a gente? Um dia, bem na esquina da igreja lá na Ademar Garcia, era noite, escuro, alguém caiu de bicicleta. E um dos jovens falou assim: ih, tio, está completamente bêbado. Antônio correu lá, ajuntou a bicicleta, ajuntou o homem, colocou ele de lado. Posso te levar para casa? Não, eu chego em casa. Agora que eu estou de pé, eu chego em casa. Antônio foi sempre assim. Quando começamos no Ademar Garcia, eu sempre fui fascinada por crianças. Mas Antônio não conhecia isso. Pegaram aquelas crianças que brincavam na areia suja, rapelada, né? Antônio, segura esse aqui para mim. O que eu faço com isso? Esse
Não demorou muito para esse amor de Deus ser aperfeiçoado dentro do Antônio. Logo, logo, esse amor foi crescendo. Está ramelado? Vem cá, vamos lá no banheiro. Vamos dar uma limpada nesse nariz. Caiu, vamos dar um jeito nesse joelho. Esse amor é aperfeiçoado em nós à medida que vamos nos entregando a Deus. Eu me pego muitas vezes. Será que eu sei demonstrar esse amor para com os adultos também? Antônio foi lá de forma tão liberal a juntar aquele homem embriagado, a juntar a sua bicicleta. Eu fiquei estática, lá parada, sem saber o que fazer. Na minha vida, o amor precisa ser aperfeiçoado ainda, em muitas áreas. Não somos perfeitos, mas Deus quer trabalhar em nossas vidas. Então, meditemos essa semana sobre esse amor de Deus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre esse amor que eu chamo incondicional, no sentido de Ele não esperou que eu melhorasse para me tornar filho dele. Não, se a Rosinete melhorar, ela pode ser minha filha. Não. Deus não é esse pai que, se tu obedecer, tu ganha esse carrinho, tu ganha essa boneca. Não. Ele me amou. Simplesmente me amou. Busque oportunidades para amar, para demonstrar amor pelo teu próximo. Seja através de uma palavra de encorajamento, seja através de um abraço, que faz muita diferença, seja através de gestos de generosidade, como a Rose falou no início. Perdoe e busque reconciliação. O amor, ele inclui perdoar aqueles que nos feriram. E ali eu estou falando para mim. Existem feridas em minha vida. Deus ainda precisa trabalhar perdão em áreas da minha vida. E eu tenho pedido isso para Ele. É por isso que essa palavra fala tanto. Perdoe, busque perdão. Cada um conhece suas feridas, cada um conhece suas dores. Ore por um coração amoroso. Peça que Deus encha o seu coração de amor. Por aquele que é difícil, por aquele que é intransigente, por aquele que é chato, por aquele que é birrento, por aquele que só faz conforme a cabeça dele. Peça a Deus ajuda. O Espírito Santo mora em você. E Ele quer te ajudar, Ele quer te capacitar. Amém? Amém. Nós te agradecemos por teu grande amor por nossas vidas. Nós te agradecemos porque nos amastes primeiro. Te agradecemos porque não esperastes para que melhorássemos a nossa conduta, mas sim nos abraçastes com o teu eterno amor, nos dando o teu Filho Jesus, e que através dele tem trabalhado as nossas vidas. Espírito Santo, venha nos ajudar nas nossas dificuldades. Venha nos ajudar no trato para com o nosso próximo. Ensina-nos a amar aqueles que não são tão fáceis ao nosso redor. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos feriram tantas vezes profundamente, Pai. Ajuda-nos. Dá-nos uma semana onde podemos pôr em prática aquilo que aprendemos do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.